Bom dia a todos. Somos lá do TCM Goiás. Eu e Francisco fomos designados aqui para falar um pouco sobre o uso da TI na gestão de pessoas. Realmente o TCM avançou muito, né, na área de gestão de pessoas utilizando a tecnologia da informação. Então vou falar um pouco da história e depois o Francisco vai realmente mostrar como nós estamos hoje. Inicialmente, a folha de pagamento ela era de forma manual. Existia um órgão chamado Incidec, né, então era feito de forma manual. Quando em 95 foi adotado o sistema atual, que até hoje é utilizado. Quais foram as primeiras utilizações lá em 95? Somente folha de pagamento. A folha de pagamento era feita com o sistema, rodava mensalmente, não existia relatórios gerenciais, era somente feito a folha. Posteriormente, né, que ficou aí nesse período de 95 até 2010, somente fazendo folha de pagamento e alguns relatórios fixos e não eram demandados junto à empresa que fornecia o sistema. Em 2010, inicia-se um pouco o controle de direitos e benefícios no sistema e depois já começando a controlar afastamentos e também aposentadoria. Quando foi em 2011, houve realmente a decisão de mudar. A nova gestão, né, do RH lá tomou-se essa decisão e, de fato, a gente, inclusive, sentiu a necessidade, porque como 2010 foi o primeiro concurso público que o TCM fez, 2009 para 2010, então veio uma força de trabalho grande e a gente precisava mostrar trabalho e mostrar serviço. Então, realmente colocamos a mão na massa. E qual que foi o primeiro passo? A gente teve que engajar a equipe. A equipe da gestão de pessoas, a gente tinha que mostrar para eles que temos que fazer mudança. Sem engajamento da equipe, a gente não chegaria a nada. Depois, a gente teve que conhecer melhor o sistema. Esse sistema tinha várias funcionalidades que não eram utilizadas, só fazia folha de pagamento. Depois disso, a gente começou a visitar os outros órgãos que utilizavam também. Fomos ao Ministério Público, Tribunal de Justiça, para ver o que de fato eles usavam, para a gente ver o que poderia ser utilizado. Fizemos o dever de casa, né? Depois disso, saber quais foram as principais informações que a gente precisava ter no sistema e se esse sistema dava para a gente a condição, né, se tinha realmente a disponibilidade para a gente fazer as informações e fazer os lançamentos. E, por fim, a gente teve que identificar as necessidades do sistema e implantar melhorias. Aí, o que nós fizemos? O que foi feito inicialmente? A gente fez a digitalização de todos os atos mais importantes dos servidores. O que nós fizemos? Nós tivemos que colocar um marco. A partir de 2010, 2011, nós passamos a digitalizar todos os documentos e atos que chegavam do servidor, seja despacho, portaria, designações, tudo que chegava no mês corrente para frente era digitalizado no dossiê funcional do servidor. E nós pegamos e elencamos aqueles assuntos principais dos servidores que já eram da casa. Elencamos os assuntos principais que afetavam, por exemplo, a vida funcional no sentido de instruir um processo de aposentadoria. Quais seriam? Gratificação adicional tempo de serviço, licença-prêmio, a própria frequência, se o servidor tinha falta ou não, ou alguma interrupção de contrato, que na época eles chamavam, hoje é licença por interesse particular. Enfim, nós elencamos todos esses assuntos e aí fizemos uma força-tarefa. Fomos lá nos dossiês dos servidores, retiramos esses atos
e aí digitalizamos no dossiê de cada servidor, no sistema. E essa digitalização, ela foi ordenada. Essa digitalização, como que a gente fez? A gente vinculou uma árvore de assuntos. Nessa árvore de assuntos, a gente vinculou a eventos, e nesses eventos a gente instruía, lançava no sistema a data do despacho, o número do processo e digitalizava o documento. Por que isso? Porque em visita que a gente fez nos órgãos, o que nós fizemos? O que nós analisamos lá? Tinha órgão que pegava o dossiê inteiro do servidor, digitalizava, fazia a digitalização, um arquivo completo, põe o número da matrícula, e aí você teria que, era como se fosse folhear o servidor, folhear um dossiê. Porque se abriu o arquivo, você tinha que passar lá até achar um ato exclusivo lá. Então, assim, o que nós fizemos? Fizemos essa árvore de assuntos, dividimos em eventos e fizemos a digitalização. Depois, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso aí, a gente pode passar para vocês como que foi feito esse trabalho aí. E fizemos também a implantação de um módulo que, às vezes, a pessoa acha bobagem, mas lá até 2010 fazia margem consignada na calculadora. Então, sujeito a erro. E aí o servidor ligava e pedia qual que é a minha margem. Aí, só um minuto. Pegava a máquina, fazia a conta lá, fazia as deduções, aplicava o percentual e aí falava por telefone qual que era a margem. Nós demandamos junto à empresa que fornece o sistema e falamos para eles, olha, nós precisamos resolver isso, não tem? Em 15 dias eles entregaram um módulozinho simples, você dá um clique, já calcula a margem para o servidor e com outro clique já gera a carta margem para entregar para ele. Então isso aí foi uma solução que ajudou muito na época. Outro caso aí foi a revisão em todos os nossos processos de trabalho. O que nós pegamos e fizemos? Falou, olha, tudo que reflete, que nós dependemos do sistema e que reflete nos nossos processos de trabalho, vamos rever. Então fizemos a revisão de todos os processos de trabalho. Isso aí ajudou muito, porque diminuiu, por exemplo, você tendo um documento, vamos tirar um assunto aí, por exemplo, licença-prêmio. A gente, para instruir um processo de licença-prêmio, gastava-se talvez uns 5 dias, por exemplo, para fazer uma instrução simples, processo de licença-prêmio. Porque você tinha que pegar o dossiê do servidor, folhear ele inteirinho, narrar os atos para o próximo quinquênio que ele fosse completar. Depois de digitalizado, o servidor, o analista, ele só pega no sistema lá, gera um relatório do que está completo, então em 10 minutos ele faz uma informação que antes gastava uma semana. Então isso aí nós conseguimos ganhar muito, justamente com essa digitalização dos atos nos dossiês funcionais. E também fizemos uma otimização, né, do software com relação a relatórios gerenciais. Para vocês terem uma noção, era difícil em 2010 a gente extrair um relatório simples de provimento de cargos. Hoje a gente está no nível de que a gente consegue cruzar dados financeiros com funcionais e montamos um relatório que qualquer gestor precisar, ou a alta presidência, falar, eu quero um relatório X, a gente monta. Cruza dados funcionais, financeiros, da forma que quiser. E essa implantação do dossiê digital. Esse dossiê digital foi um marco que a gente, quando lançamos, o pessoal fala, dossiê digital, o que é isso? Fala, baseado naquela árvore de assuntos que a gente fez e baseado como a gente fez a digitalização dos documentos, nos permitiu a gente liberar via web o dossiê digital de cada servidor. O que o servidor tinha, né, e tem disponível? Todos os atos, os servidores empossados de 2010 para cá, todos os atos estão digitalizados lá. Então ele entra no portal e ele vê portaria de férias, portaria de designação, ele vê todos os afastamentos dele, vê frequência, atestado médico que ele apresentou. Então isso aí foi um ganho também exponencial. Deixamos de entregar
uma cópia da portaria para o servidor. Por exemplo, saía a portaria diária, aí tinha que tirar a cópia lá para quem e levava na sessão e entregava. Hoje não, hoje está no seu dossiê digital. Se quiser, você visualiza, se quiser imprime, ou acessa via celular. Então, assim, hoje avançamos muito nisso também. E a implantação do portal do servidor. A primeira versão, em 2010, a gente lançou o contra-cheque e o comprovante de rendimentos. Também, até 2010, o contra-cheque era impresso, grampeado e entregado para o servidor em cada sessão. Então, chegava lá, imprimia 700 contra-cheques de ativos e aposentados e entregava em cada sessão. Quando a gente disponibilizou isso aí, em 2010 para 2011, estava disponível já no portal do servidor o contra-cheque e o comprovante de rendimentos. Eu vou passar a palavra agora para o Francisco, que vai mostrar hoje como está a realidade do portal. Obrigado. Oi. Então, pessoal, meu nome é Francisco, o Paulo está há mais tempo no tribunal, ele pegou esse processo completo, por isso que a gente colocou ele para fazer essa primeira parte da explanação. E eu entrei em 2013, eu tenho 6 anos de tribunal, já entrei direto no RH. Recentemente assumi a chefia de um dos setores de dentro do RH, que era chefiado pelo Paulo até então, que foi convidado a ser chefe de uma outra divisão de finanças. E a partir daí eu estou tentando tocar esse trabalho que vinha sendo feito até então. E aí, o que foi feito? A gente fez uma reformulação total do portal que existia até então, que era só informação básica, praticamente aí o contra-cheque que era o básico. Mas já não atendia mais. A gente teve concurso, veio uma série de servidores novos, pessoas com outro perfil, que precisavam de dinamicidade de informações. O que foi o nosso foco nessa construção do novo portal? Descentralização das informações. Até então, o servidor tinha que ir para o RH, qualquer coisa que ele precisasse. Eu preciso pedir férias, eu tenho que ir até o RH. Eu preciso de um relatório básico da minha vida funcional, tenho que ir lá no RH. A gente quis descentralizar essa informação. A informação precisava ser rápida e acessível. Hoje em dia, todo mundo usa celular. Pouca gente tem que ir a algum lugar ou usa desktop para poder acessar informações. Então, essa era uma preocupação nossa. Outra coisa, o autosserviço. Uma série de demandas dos servidores para o RH não precisava de ir até lá, demandar uma pessoa para atender, gerar um relatório, gerar uma declaração. Isso tudo eram informações que estavam no sistema. Não tinha por que uma pessoa ter que fazer isso. O próprio sistema tem condição. A nossa visão é de que o ser humano precisa pensar. Tarefas rotineiras tem que ser feita por máquina. Computador, sistema. O ser humano precisa pensar. Então, esses foram os princípios básicos que a gente utilizou na construção do portal. Então, a partir dessa base que foi feita, a gente não conseguiria chegar aqui se não tivesse sido feita essa base que o Paulo citou aqui agora há pouco. Então, hoje, a gente tem informação em tempo real. A gente foi designado para vir aqui. Teve um documento do presidente designando a gente para vir, gerou uma diária. Isso, quando fez a portaria, o RH lança, automaticamente está no meu dossiê digital, está no dossiê digital do Paulo. Que eu falei, acessibilidade, smartphone. Hoje em dia, cada vez menos usa-se desktop. Todo mundo precisa de informação no celular. Então, a gente conseguiu, com o portal do servidor, que essas informações ficassem acessíveis em tempo real, diretamente no celular. Esse aqui eu vou pular e vou falar no final, porque ontem, durante as nossas conversas aqui, após o curso ontem, né, as palestras, a gente conversou muito sobre comunicação e algumas dificuldades. O portal, a gente colocou uma ferramentazinha nova que ajudou muito a gente. Então, eu vou deixar para o final para mostrar direitinho. Então, entre os autosserviços, está a emissão de algumas declarações básicas. Por exemplo, declaração de vínculo. Eu preciso provar que eu trabalho no tribunal. Não precisa o cara ir lá no RH. O cara vai no portal do servidor,
e gera lá automático, tem o QR Code de validação, resolvido. Dentre outros, indicadores de RH, indicadores básicos, gestor precisa, ou mesmo para assuntos diversos. Os básicos estão lá. A gente ainda está trabalhando nesse ponto para que outros indicadores possam ser gerados automaticamente. Ainda está em fase de desenvolvimento esses outros. Gestão da frequência. Antigamente eram sistemas diferentes. Recentemente a gente conseguiu unificar tudo no portal do servidor. E por quê? Ali, quando a gente pensou em descentralizar a informação, se por um lado a gente deixou disponível para todos de maneira fácil, por outro lado a gente centralizou o local de acesso. Então hoje tudo que o servidor precisa da sua vida funcional, está tudo em um lugar só, está tudo no portal do servidor. Então, tem o módulo de gestão de férias, emissão de crachá, o cara chegou, ele pode escolher a foto que ele vai colocar lá no crachá, ele faz também tudo via portal do servidor, a gente só emite e entrega para o servidor. A gente criou um módulo de pesquisa também totalmente do zero. Mais à frente eu vou falar um pouco da nossa relação com a empresa que nos atende em relação à tecnologia de informação. Alguns pontos, alguns produtos que eles nos oferecem são produtos de gaveta, né, ou de prateleira. São produtos prontos, a gente só adapta à nossa realidade. Outros tantos a gente teve que desenvolver do início. A gente teve que mapear o processo, ver exatamente o que a gente precisava e a partir daí passar para que eles programassem. Nós não somos programadores, mas nós que conhecemos do negócio, então a gente tinha que passar exatamente o que a gente precisava. E o módulo de pesquisa foi um desses. Ele nasceu para ser um módulo focado em pesquisa de clima. O objetivo era esse. Mas durante a construção do sistema, a gente percebeu que a gente tinha outras coisas que a gente poderia fazer com esse sistema. Por exemplo, a gente quer saber a opinião do servidor para qualquer motivo, qualquer assunto que seja, a gente pode fazer via portal do servidor, via sistema de pesquisa, módulo de pesquisas. Recentemente, a gente quis saber dos servidores se eles tinham interesse de trabalhar em outras áreas dentro do tribunal, para a gente poder formar um banco de dados para, no momento que fosse necessário, a gente utilizar. Então, a gente utilizou através desse módulo novo que a gente fez, módulo de pesquisas. Construído totalmente do zero, não existia. A gente desenhou o que a gente precisava, a empresa desenvolveu para a gente, programou. E o portal integrou também não só informações de RH, a gente centralizou ali outras coisas. Tem o portal da nossa escola de contas, o Sofos, que está lá dentro, tem o link. Ouvidoria, corregedoria, outras coisas que dizem respeito ao servidor, mas que não estão diretamente com o RH, estão disponíveis também no portal do servidor. Agora, voltando na comunicação. A gente criou uma forma de comunicar com o servidor que é direto no portal do servidor. Ao acessar o portal, ele gera como se fosse um pop-up. E esse pop-up joga aquela informação exatamente da pessoa. Antes de ela fazer qualquer coisa, a informação está aos olhos dela. E o resultado para a gente melhorou muito a nossa comunicação. Por quê? A gente centralizou tudo num lugar só. Então o cara necessariamente vai entrar no portal do servidor. Seja para ver a frequência, ver que hora que ele pode ir embora, seja para pegar um contra-cheque, ver uma margem consignada. Então, a frequência de uso do nosso cliente, né, nosso usuário, que é o servidor, no portal é muito grande. Quando a gente joga essas informações, assim que o cara acessa, ele tem essa informação na hora. Claro que a gente não pode ficar carregando, colocando qualquer tipo de informação, senão fica chato. Hoje em dia, informação a gente tem o tempo todo de tudo. Então a gente tem que ser objetivo também no que a gente deseja comunicar. Rápido, curto, porque hoje em dia ninguém lê um texto muito grande. A gente vive num mundo de tecnologia, de rapidez, de informações curtas e objetivas. Então não dá para ficar enrolando muito. No final, vou ver se eu consigo mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Essa é a cara do nosso portal. É só para vocês visualizarem como é que é. Alguns dos módulos que aí estão, ainda estão em construção. Outros já estão funcionando, mas ainda estão em desenvolvimento, principalmente a questão de relatórios. O que é que tudo isso gerou para a gente? Resultados e percepções, não só para o tribunal, mas para os nossos servidores do RH também. A
A gente precisou desenvolver uma cultura de questionar e buscar melhoria sempre. O processo não pode ficar estanque. A todo momento a gente precisa melhorar os processos. E, graças a Deus, a gente chegou nesse ponto. Nossa equipe, o tempo inteiro, está questionando, está querendo reduzir o caminho de um processo, está querendo desenvolver ferramentas que auxiliem na velocidade desse processo. É aquela história. Há quanto tempo você não faz alguma coisa pela primeira vez? Se tem muito tempo que você não faz alguma coisa pela primeira vez, você está parado no tempo, você está estanque. E assim, não precisa inventar um foguete da NASA. A gente pode inovar sempre com pequenas coisas. Uma mudança de uma tarefa que cortou um fluxo, diminuiu um tempo de trabalho, agilizou um processo, é uma inovação. Não precisei inventar um foguete da NASA. O desenvolvimento de competências. Pensar e desenvolver produtos de tecnologia de informação. Porque não é simplesmente mapear um processo. A gente precisa mapear o processo e entender os usuários. A tela que aparece para o RH é uma tela diferente da tela que aparece para o servidor, que é diferente da tela que aparece para o gestor. A gente precisa entender essas diferenças e testar. Sistema é sistema e tem erros, principalmente quando você produz do zero. Você tem que testar exaustivamente para que ele não passe vergonha na gente. É básico, então, inevitável. A gente tem que testar muito. E vai acontecer algum errinho, inevitável, principalmente quando é um sistema novo, 100% novo, né? E a gente foi falado muito aqui desde ontem, fazer mais com menos. A nossa equipe do RH é extremamente enxuta. Na minha área lá que eu estou à frente hoje, nós somos 5 pessoas, cuidando aí de 400 e poucas pessoas, que nós somos um tribunal pequeno. Mas é um fluxo de trabalho bastante intenso, o tempo inteiro. Principalmente porque a gente não se contenta em fazer só rotina, só ficar vendo frequência e emitindo carta-magem, seja lá o que for. A gente está tentando sempre evoluir. E mais autonomia e protagonismo para os nossos servidores do RH. Esses produtos todos que a gente vai desenvolvendo, sempre tem uma pessoa que é o pai da criança. Tem a pessoa que está à frente do projeto. Hoje eu estou à frente do setor, mas, por exemplo, o módulo de gestão de férias. Na época o Paulo ainda era o chefe. Foi uma outra servidora nossa, Mariana, que ficou à frente. Mas aí eu não participava, o Paulo não participava, negativo. Todos nós testávamos o produto que estava sendo desenvolvido, só que ela estava à frente, ela era a mãe da criança. Então, eu queria esse processo de envolvimento. A pessoa deixa de fazer simplesmente a rotina, ela está trabalhando com projetos. E isso tem um fator motivacional muito interessante. Hoje em dia, dinheiro não é tudo, né? As carreiras dos tribunais são boas carreiras, então, de modo geral, nós recebemos bem. Muitas vezes a pessoa está querendo a qualidade de vida, não está querendo ganhar mais, R$1.000, R$2.000 a mais. É mais importante para ela estar envolvida num projeto que ela vai ver início, meio e fim, e vai ficar satisfeita com aquilo que ela fez, do que dar uma gratificação de R$1.000, R$2.000. Então, essa forma de trabalhar dentro do RH melhorou muito na questão do envolvimento, engajamento, protagonismo dos nossos servidores. E quais as nossas percepções em relação ao trabalho? O Paulo citou aqui, instrução processual melhorou demais. O trabalho que levava 5 dias é feito em 10 minutos. E aí a gente consegue fazer muito mais. Por isso que a gente consegue manter uma equipe enxuta. Porque a produtividade melhorou demais. Possibilidade de automação de rotinas. Esse ainda é um processo contínuo, isso não para nunca, né? A gente está sempre tentando mapear processo. Se a informação está disponível no sistema e a gente consegue tirar e gerar de maneira automática, a gente está sempre tentando fazer isso. Redução de erros. Quando a gente faz manual, o risco de erro aumenta muito. Às vezes a gente escreve o nome de uma pessoa que era com 2 L's, a gente escreve com L só. Eu vou escrever o cargo da pessoa que é auditor de controle externo, põe técnico de controle externo. Acontece, nós somos humanos e erramos. Com o sistema, quando sai automático, só se você cadastrou errado. E aí a importância do cadastro
quando você está mexendo com o sistema. Você tem que ter um cadastro fidedigno. Se você falhou no cadastro, vai te gerar erro lá na frente. Estando o cadastro certinho, a coisa flui muito bem. Segurança da informação e fidelidade das informações gravadas, que é isso que eu estava falando. Gravar direitinho para gerar o resultado adequado. Integração total. Hoje a gente consegue trabalhar com um sistema só, todas as informações de RH e tudo disponível no portal do servidor. Então aqui a gente integrou desde a folha de pagamento, frequência, tudo que o servidor precisa dentro de um mesmo módulo. Fornecimento de informações gerenciais, que o Paulo citou agora há pouco. A gente consegue gerar relatórios para alta gestão, para tomada de decisões de maneira muito rápida, através dos nossos relatórios, cruzamento de informações. E customização, o que é nesse ponto aqui? É uma dificuldade em alguns momentos e um diferencial em outros. A nossa relação com a empresa que produz para nós, né, desenvolve para nós, é uma relação que nem sempre é muito tranquila. Por quê? Por quê? Vou explicar. O que o sistema quer, o cara do dono do sistema? Eu quero te vender o que está pronto. Eu tenho esse sistema aqui, vamos adaptar a sua realidade, vou receber por ele. A gente tem uma cultura a não querer fazer isso, a maioria das vezes. A gente quer desenvolver. E aí tem essa dificuldade. Mesmo que em alguns momentos, o que eles fazem? Eles desenvolvem com a nossa ideia e vendem para outros tribunais, outros órgãos de modo geral. Mas para a gente convencê-los que eles precisam disponibilizar alguém para nós, para desenvolver, é uma dificuldade, porque para eles é muito mais fácil. Pega o produto pronto, vendeu, estou ganhando meu dinheiro sem ter grandes esforços. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, que eu já citei a maioria dessas informações, que eu quero chegar nesta daqui. Vamos lá. No final, aqui tem duas que eu quero destacar. Além da melhoria da tomada de decisões, a melhoria da nossa imagem junto aos nossos clientes e da satisfação dos nossos clientes conosco. Quem são os nossos clientes? Os servidores. É o público interno. As últimas pesquisas de clima que a gente fez mostrou que a visão que as pessoas têm do RH melhorou demais. E eles têm essa visão hoje que a gente está uma equipe muito mais dinâmica e que está lá para atendê-los sempre que necessário em assuntos diversos. Porque eles vão procurar a gente hoje, não é mais para atividade rotineira, é para resolver problemas que realmente precisam da intervenção de uma pessoa, do RH, uma pessoa para pensar, para dirimir um conflito. Então a gente tem conseguido mudar essa visão do RH, simplesmente RH, e aos poucos construindo uma gestão de pessoas efetiva, e não executores simplesmente de rotinas. Nosso grande dilema com software: comprar, alugar ou desenvolver internamente. O que a nossa experiência nos mostrou? O que alugar traz? Menor investimento. Não precisa desembolsar aquele grande investimento de compra, você está pagando o aluguel. Todavia, você tem um risco enorme no momento da licitação. Você está lá no seu sistema por anos, desenvolvendo, melhorando. Processo licitatório, outra empresa ganha. E aí? Todos esses anos de desenvolvimento que você teve foram perdidos. Você vai ter que fazer a migração, que tem sempre um risco de perder alguma informação. Então, é um risco grande. Dependência em relação ao sistema. Você fica preso. Não tem como outra empresa fazer manutenção no sistema, porque o cara não conhece o código-fonte ali. E quando você aluga, você é o patinho feio da empresa. Você é o que paga menos. Os caras não vão te dar a atenção que eles dão para um cara que comprou. Pagou milhões ali no sistema. A gente está pagando alguns milhares por mês. Então a atenção é diferente. Aí comprar. Tem o alto investimento, mas você tem uma relação melhor com a empresa, continua dependente, porque o sistema é deles, e você tem uma certa flexibilidade e possibilidade de mudanças sem o risco licitatório, uma vez que o sistema foi comprado por você. Nossa experiência em relação a tentar desenvolver internamente.
o tribunal está passando um processo de modernização de modo geral. E o que acontece? O foco é a área fim. A gente tem uma série de coisas para a área fim, para os jurisdicionados, que está no processo de desenvolvimento. Então, a área meio é a última das preocupações. Então, se a gente for esperar desenvolver internamente, não vai acontecer. Apesar de ter uma liberdade de desenvolvimento, quando é possível. Se o seu tribunal consegue fazer isso, massa, mas a gente não consegue. Para o futuro, para finalizar, a gente quer disponibilizar tudo de solicitações de RH via web. Hoje ainda tem algumas coisas que não são. A gente tem esse objetivo para os próximos anos aí de ficar 100% web nossa relação com o servidor. A gente está querendo avançar num projeto de criar um aplicativo, que é o futuro, né? Celular, aplicativo, é o futuro, acho que, de tudo dentro da comunicação. Melhorar o cruzamento de dados, que a gente ainda tem um caminho longo, apesar de já ter desenvolvido muito, a gente tem um caminho longo ainda que a gente pode melhorar. E evoluir na devolução automática de informações, que é aquilo que eu falei que hoje a gente já faz. A gente precisa melhorar também, que ainda é incipiente. A gente quer trabalhar mais nesse sentido. Então é isso, pessoal. Acabou que não deu tempo de mostrar para vocês. Ou dá? Ela está... Então, depois, para quem quiser, a gente mostra direitinho. Queria agradecer e, assim, muito obrigado pela atenção. É muito bom ver muita gente aqui trabalhando em prol do recursos humanos, dos seus tribunais, ver muita gente competente e com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Assim, renova a gente. Às vezes a gente fica meio tristinho, meio cabisbaixo. Quando a gente vem assim no evento, a gente renova e volta com mais forças para os nossos tribunais. Obrigado, pessoal.